Boa noite, queridos alunos. Eu sou a professora Maria Lúcia, da disciplina de Farmacologia Aplicada. Nessa sexta aula, nesse nosso sexto encontro, vamos falar de doença tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina em forma de borboleta com 2 lóbulos, localizada na parte anterior do pescoço. É uma das maiores glândulas do corpo humano. Os hormônios da tireoide eles são sintetizados a partir de resíduos da tirosina, que formam a tiroxina, chamada de T4, e a triiodotironina, chamada de T3. Esses hormônios são importantes porque eles atuam na manutenção do crescimento, do desenvolvimento de vários órgãos e tecidos, temperatura corporal e metabolismo energético. O controle da tireoide, essa função tiroidiana, é controlada pelo hormônio regulador de tireotrofina, que é o TRH. É produzido pelo hipotálamo. Esse estimula a hipófise e a hipófise, por sua vez, estimula o TSH, o hormônio estimulador da tireoide. A tireoide, uma vez estimulada, vai secretar os hormônios T3 e T4. A disfunção da tireoide pode trazer 2 doenças, o hipotireoidismo e hipertireoidismo. Se a tireoide estiver hiperativa, a glândula libera excesso de hormônio tiroidiano na corrente sanguínea. Isso causa uma disfunção chamada hipertireoidismo. Essa doença tem os seus sinais e sintomas: perda de peso, ansiedade e irritabilidade, a frequência cardíaca elevada. A principal característica é os olhos saltados e esbugalhados, mãos trêmulas, sensação de muita fraqueza, perda de cabelos, movimentos intestinais frequentes, unhas que crescem muito depressa, pele fina e muito lisa, sudorese maior do que habitual e períodos menstruais anormais no caso de mulheres. Tratamento farmacológico. Para o hipertireoidismo, usa-se a tionamidas. A tionamidas, então, ela é representada pelo Propitil-Uracil. Esse fármaco é rapidamente absorvido. Ele é administrado a cada 6 ou 8 horas, ou seja, 3 vezes ao dia. O metimazol, o tiamazol, são totalmente absorvidos em taxas variáveis. A administração dele é uma vez ao dia e a concentração é de 5 a 30 mg diariamente. Mecanismo de ação: vão diminuir a síntese de hormônio tireoide no momento do acoplamento do monoiodo e diiodotironina por inibir a tireoide peroxidase. Então, vamos ver essa etapa. O mecanismo de ação, então, das tionamidas, eles interferem na síntese, então, dos hormônios. Temos aqui o hormônio TSH, o hormônio estimulador, o TSH, e tem-se os hormônios também na corrente sanguínea. Esses hormônios na corrente sanguínea, eles são captados por uma bomba de sódio e potássio e pela enzima peroxidase. Numa segunda etapa, ocorre a síntese e a secreção da tiroglobulina no retículo endoplasmático no complexo de Golgi, que seguem para o coloide. Esse iodo captado, ele vai sofrer então uma oxidação pela enzima peroxidase. E essa etapa da oxidação é dependente aqui de H2O2. Esse fármaco, Propitil, Uracil, metimazol e o tiamazol, eles podem inibir essa etapa da oxidação.
embora a concentração elevada também de iodeto também pode fazer um feedback negativo. Essa etapa da oxidação ocorre, então, a liberação do iodo, que eles serão acoplados a resíduos da tirosina para formar, então, os hormônios. Nessa etapa do acoplamento, pode ocorrer também uma inibição quando administrado esses fármacos. Então, essa etapa do acoplamento do iodo aos resíduos da tirosina não vai ocorrer. Dessa forma, não ocorrerá a liberação e a formação dos iodo, triodotironina, T3 e tiroxina. As tionamidas, elas apresentam algumas toxicidades, embora ocorrem de 3 a 12% dos pacientes que fazem uso desses fármacos. Os mais comuns, então, é a erupção pruriginosa, maculopapular, como mostra aqui na figura, acompanhada de febre. E muito raramente, erupção urticariforme, vasculite, artralgia, hepatite e linfadenopatia, a granulocitose, que seria fatal. As tionamidas, elas são indicadas para hiperfunção tiroidiana, que são doenças graves, que é o hipertiroidismo. Outra doença tiroidiana é, se a tireoide estiver subativa, ela está produzindo pouco hormônio tiroidiano, o que resulta numa condição chamada hipotireoidismo. Os sinais e sintomas são fadiga muscular, pele fria e pálida, falta de memória, ganho de peso ou maior dificuldade para perder peso, mesmo fazendo dieta e exercício, depressão, a constipação, em mulheres, períodos menstruais anormais, ou problemas de fertilidade e libido, em homem principalmente, a diminuição do débito cardíaco, a diminuição do metabolismo basal, unhas e cabelos finos e quebradiços, ou pele ressecada e escamosa, pálpebras caídas. O hipotireoidismo é a deficiência de hormônios tiroidianos, acompanhado de bócio ou não. As causas: pode ser congênita, é o caso do cretinismo, doença autoimune, tireoidite de Hashimoto, após cirurgia de retirada da tireoide por bócio nodular ou por neoplasia, uso de medicamentos que interferem na síntese e liberação dos hormônios da tireoide, como amiodarona, lítio e iodo, por bócio endêmico decorrente de deficiência de iodo na alimentação, embora isso seja mais raro. O bócio endêmico é a deficiência em iodo na dieta. Isso também pode levar à hipertrofia da tireoide, causando esse volume aumentado, como mostra aqui na figura. Então, esse é o bócio endêmico. Por conta dessa doença, no passado, hoje está superado, houve uma lei, a 6.150 de dezembro de 74, em que permite o suplemento de iodo no sal de cozinha. No caso do hipotireoidismo, o tratamento farmacológico é reposição hormonal. Então, essa reposição pode ser feita com as levotiroxinas, T4, que do hormônio T4 tem uma meia-vida prolongada, assim sendo, a administração é feita uma vez ao dia. Pode ser feita com a liotironina, que é o hormônio correspondente ao hormônio T3, é mais ativa que a levotiroxina. Ela tem uma meia-vida curta
e é usada para a supressão do TSH a curto prazo. Hoje é muito utilizada as levotiroxinas. Elas têm um preço acessível e também fazem parte dos programas do Ministério da Saúde, entra na RENAME, na relação de medicamentos essenciais, e esses medicamentos são, na maioria dos municípios, são distribuídos gratuitamente. Esses hormônios possuem então uma meia-vida, no caso T3, as levotiroxina, de 1 dia, razão essa porque é administrada uma vez ao dia. O T4, ele tem uma meia-vida maior, de 7 dias, mas elas estão ligadas às proteínas plasmáticas. De forma geral, são bem absorvidas por via oral, no íleo e no cólon, no intestino. E a absorção é maior se for também em jejum, porque os alimentos afetam a absorção desse fármaco. Então, tem uma interação medicamentosa do tipo fármaco-alimento. A metabolização é feita exclusivamente aí pelo fígado. É uma doença óssea metabólica que diminui a matriz mineral dos ossos. Os fatores de risco: predisposição genética, envelhecimento, dieta pobre em cálcio, sedentarismo, abuso de álcool, tabagismo, menopausa, uso abusivo de remédios à base de corticoides, diabetes e disfunções da tireoide. Lembrando que o processo fisiológico da remodelagem dos ossos, ela é dependente, então, dos osteoclastos e dos osteoblastos. Os osteoclastos, eles são sinalizados, eles são estimulados a fazer, então, a remodelagem óssea. E aqui ele vai reabsorver o osso, a camada óssea, enquanto que os osteoblastos fazem a mineralização.